Trabalhar com o quê? Falou, com crianças autistas. O que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de criança autista? Eu falei, não. Meu avô morreu com 94 anos e ele nunca ouviu isso. Não, pastor. Como assim? Eu fiz curso. Os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Essa semana um pastor viralizou nas redes sociais com um trecho de sua pregação. E não foi por falar de Cristo, não foi por falar da cruz, não foi por falar da graça de Jesus. Não. Foi por falar que não existe autismo, não conhece autismo, que o avô dele nem sabia o que era isso, e por associar o autismo a um espírito maligno. E aí, se você é pai de uma criança, se você é mãe de uma criança que tem TEA, eu te sugiro até não assistir o que a gente vai mostrar agora aqui. E você pode até perguntar, poxa Zé, mas por que você não quer que a gente assista se você está mostrando? O nosso papel aqui, na verdade, e é por isso que a gente vai mostrar esse vídeo, o nosso papel é mostrar para as pessoas, e até para os evangélicos ou não importa, o que os nossos pastores muitas vezes estão falando no altar. Sobretudo quando eles perdem tempo para falar sobre política, para falar coisas que não têm um mínimo fundamento, a mínima noção da realidade, para mentir. Muitos deles têm feito isso, como é o caso do pastor Pio de Carvalho. Esse é o nome do pastor, muito conhecido na região sul do país, tem uma igreja importante lá em Curitiba, lá no Paraná, e muito inteligente, não tem como o que ele falou ter sido um erro, sabe? Não tem como ter sido um vacilo, que ele não sabia, ele foi sem querer, foi um ato falho. Não, ele falou exatamente aquilo que ele acredita, do jeito que ele queria falar, exatamente como ele planejou falar. E é por isso que a gente vai mostrar para você esse vídeo, para você ver, né? Os caras estão perdendo tempo. Ao invés de falar de Cristo no altar, parece que esqueceram, né? Não sabem mais como fazer isso. Não sabem mais como pregar Jesus, como pregar o amor de Cristo, como falar da graça. Não tem. Eles preferem fazer exatamente isso que o pastor Pio de Carvalho fez. A gente vai ver agora o vídeo, eu vou ver junto com você e vou falar muito mais sobre quem é esse indivíduo daqui a pouquinho. Bora ver? Vamos para a tela do computador? Vamos assistir junto aqui com você o vídeo onde ele faz essa forte declaração que viralizou nas redes sociais. Vamos ver. Falo ou não falo? Não fique bravo comigo. É qualquer coisa, o pastor Júnior vai explicar para você. Chegou minha irmã. Só para pontuar aqui, quando ele fala não fique bravo comigo, ele já sabe, entende? Ele já sabe o que ele vai falar. Ele sabe que o que ele vai falar vai causar polêmica. Por isso que eu disse, não é ato falho. Não é você no meio de um sermão empolgado lá e falar uma bobagem. Não. Ele falou exatamente o que ele planejou falar. Diz assim, pastor, eu fiz após, eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. Eu falei para ela, trabalhar com o quê? Falou, com crianças autistas. O que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de criança autista? Eu falei, não. Meu avô morreu com 94 anos e ele nunca ouviu isso. Não, pastor. Como assim? Eu fiz cursos. Os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Eu sei o que é isso. Ela olhou para mim assim. Eu tenho 29 alunos na minha turma. 29 crianças. Eu falei assim, inclusive, pastor, eu quero ter uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais. Eu ouvindo ela, eu falei assim, posso dar uma sugestão? Pode. Você é professora? Sou. Os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas suas mãos? Sim. Põe óleo. Elas vão entrando na salinha, põe a mão na cabeça dela e diz assim, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus. E tem gente de perguntar, isso é um ato falho? Você acha que está fora do contexto isso aqui? Está faltando contextualizar para poder ficar clara a pregação do pastor? Você viu bem, especialista, fala que tem uma sala que cuida de crianças.
vai falar para ele para sugerir que ele monte na igreja uma salinha, porque se vai sugerir isso para o pastor, porque sabe que na igreja provavelmente tem, e tem, não tem como não ter, sei lá, a igreja do cara tem, vamos supor, tem mais do que isso, 1000 membros, vamos lá chutar, 1000, e eu sei que tem mais, é óbvio que tem famílias ali que tem filhos autistas, então a especialista foi lá e sugeriu, ó, cria uma salinha, porque vai pessoas que são especializadas, treinadas, capacitadas para cuidar dessas crianças. O que é isso? O que é isso que você está falando aí? E aí ele fala, quando a criança passar, coloca a mão na cabeça dela e expulsa o espírito maligno. Alguém disse, cadê o contexto? Está fora de contexto. E alguém vai dizer no comentário, sempre tem, né? Para defender esse tipo de gente. Pastor, falei, passa 3 meses, ela vem falar comigo. E daí, minha irmã? Tudo bem? Tudo bem. Perguntam as crianças, pastor, tinha um que estava com 7 anos, não falava. Falava. Outro não prestava atenção. Outro não fazia continha. Outro não conseguia ler. O outro. E agora, pastor, dos 29 eu só tenho 4 na minha sala. Claro, né? O que não falava tá falando com todo mundo. Claro, né? Se eu fosse o pai de uma criança com TEA e uma professora viesse expulsar o espírito maligno, ia ficar na sala? Você acha que eu ia deixar na sala com essa professora? Pastor, cara, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Abraça todo mundo, briga com todo mundo, que não fazia continha, tá virando matemático, o outro... Meu irmão, o cara é até mentiroso, cara. Quem não fazia continha tá virando matemático. Ainda mente, né? Faça isso não, pastor. Hello, né? Ah? Sabe essa tempestade lá fora? Que quer colocar dentro da igreja? E que a igreja se molde com aquilo que está lá fora? E a igreja vai comendo isso com farinha, como se fosse verdade. Queridos, nós temos que ter comunhão com Ele, com a palavra. A presença dos nossos inimigos. Você foi colocado aqui para exercer o governo, exercer influência. É isso. Esse é o corte que a gente tem no pastor. E no final, ele fala, essas coisas que estão acontecendo lá, essa tempestade que está lá fora no mundo, fora da igreja, estão trazendo para dentro da igreja. Quando ele fala tempestade, você entendeu, não está fora de contexto aqui, eu não estou inventando nada, está claro, como a luz do dia, né? Essa modinha, ele quis dizer, de autismo que está lá fora, estão querendo trazer para dentro da igreja. E aí ele até cita, no começo do vídeo você viu, né? Meu avô morreu com 90 e tantos anos, não sabe o que é isso. Claro, irmão. Tem tantas doenças que foram descobertas, por exemplo, no final do século XX. E aí você tem ansiedade. Ansiedade é algo novo. O nome é novo. Sabe? O diagnóstico é recente. Mas o sintoma já é muito antigo. A própria depressão, que também foi diagnosticado, foi tratado como depressão agora no final do século XX, mas isso já vem mais de 2000 anos. Vários filósofos já chamavam isso de melancolia. E por aí vai, burnout, sabe? Eu não sei se você sabe, mas o autismo não é uma doença. A OMS categoriza o autismo como sendo uma deficiência. Uma deficiência que não tem cura. Você já viu alguém que nasceu sem uma perna, por exemplo, cresceu a perna, tomar um medicamento para crescer a perna? Não tem, irmão. Não tem uma cura. Você toma medicamentos, vai melhorar ali, sabe, os sintomas, diminuir os sintomas, não tem cura. Não é só colocar a mão na cabeça e expulsar o que ele chamou aí de espírito maligno. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Cresce uma perna. Não funciona dessa forma. É uma deficiência. Agora, tanto a pessoa que tem autismo, quanto quem tem uma criança em casa, quem convive com alguém que é diagnosticado com autismo, essas pessoas precisam aprender a conviver com isso, com essa realidade. Tanto a pessoa que tem essa deficiência, quanto os pais, quanto os irmãos, quanto os parentes, pessoas próximas, precisam aprender a conviver com isso. O pastor Pio de Carvalho, ele depois desse episódio aí, lamentável essa fala vergonhosa dele, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, depois disso ele fez um vídeo
Primeiro publicou uma nota, né? Quando viu a repercussão, poxa, uma nota, publicou lá um texto. E aí, obviamente, isso repercutiu no país inteiro e com certeza dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria igreja. E ele faz um vídeo para tentar se justificar. E obviamente a gente vai assistir esse vídeo aqui. Eu quero muito que você assista comigo o posicionamento do pastor Pio de Carvalho, onde ele tenta explicar, né? Explicar o que falou ali. Vamos ver? Olá, eu sou Pio Carvalho. Eu estive proferindo uma palestra no dia 3 na cidade de Itapeva sobre o amor de Deus, sobre o consolo de Deus. Eu gostaria de pedir perdão a você que se sentiu ofendido. Em nenhum momento eu quis dizer que seu filho estava debaixo de opressão, de lemulhamento. Eu sou pastor de uma igreja e temos aqui mais de 800 crianças no final de semana, alguns que têm o diagnóstico de autismo. E nós tratamos elas com carinho, com amor. Não tratamos ela como uma pessoa incapacitada, uma pessoa opressa pelo mal. Pelo contrário, o nosso objetivo é ajudar as famílias a encontrar mais consolo, mais força, mais ânimo, para poder conduzir as nossas crianças da melhor forma possível. Quando eu disse que não sabia o que era autismo, no sentido de diagnóstico, é uma figura de linguagem. Eu só quis expressar que antigamente nem tínhamos esse conhecimento e nem se falava sobre isso. Ao longo de 30 anos de ministério, nós temos servido as famílias que atravessam por mais diversas áreas, não somente nesse tema, mas nas mais diversas áreas. Nós continuamos a servi-las, a amá-las, a honrá-las. A nossa igreja está com as portas abertas para as pessoas receberem o consolo de Deus, o conforto de Deus. Okay? Então, são tantas crianças que são acolhidas, incluídas, atendidas pelos nossos professores, especialistas, inclusive, para trabalhar com criança com essas características. Então, se você se sentiu ofendido, eu peço o seu perdão, eu recebo o seu perdão, eu desejo no meu coração que você seja forte, firme. Vamos seguir avante. A família é o bem precioso. E Deus ama a nossa família e a igreja está aqui para servir as famílias. Que você permaneça abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Você sabe que ele mentiu bastante aí, né? Ele se esforçou bastante para tentar diminuir o impacto e amenizar a pancada que ele está recebendo. E pediu até perdão. E eu sugiro a você que tem um filho com autismo, se você assistiu esse vídeo até aqui, você que talvez não tenha também, não necessariamente só quem tem a criança com esse transtorno, perdoe o pastor Pio de Carvalho. Perdoe, claro, cara. Pediu perdão. E quem somos nós para não perdoar? Nós temos que perdoar, o cara errou. Assumiu o erro, mais ou menos, né? Pediu perdão, mas sem admitir a culpa. Pediu perdão, mas tentou mentir ali para poder dizer que não. Foi só uma figura de linguagem. O vídeo está claro, são quase 3 minutos e meio, onde ele fala. Não tem contexto aí, não tem nada fora de contexto, né? Para você procurar. Cadê o contexto? Está aí, o contexto está aí. Então, é óbvio que ele disse exatamente o que ele queria dizer, ele não falou aquilo de forma impensada, ele planejou, ele sabia, ele acredita naquilo, tanto é que ele fala no início do vídeo, e que né, se prepare porque eu vou falar, e falo ou não falo. Agora, você que vai perdoar o pastor Pio de Carvalho, eu também te dou um conselho, cara. Denuncia no Ministério Público, ele precisa responder pelo que ele falou, o Ministério Público precisa investigar essa fala dele. Você perdoa, mas ele, como ele cometeu um crime, né? Tratar pessoas com capacitismo, como ele fez, é crime. Ele precisa ser responsabilizado por isso. Claro que ele precisa ser responsabilizado. Então o que ele fez foi um crime, ele precisa ser investigado. E quando você investigar, quando o Ministério Público investigar, quando você procurar, quem for procurar, outras falas como essa, com certeza vão encontrar. Então esse é o pastor Pio de Carvalho, da igreja, uma importante igreja, vou nem falar o nome da igreja, lá em Curitiba, ficou famoso agora, né, no país inteiro. Se ele só era muito conhecido naquela região sul do país, agora está todo mundo conhecendo a figura, né, o rosto bonito do pastor Pio de Carvalho, e eu torço para que ele, amanhã, ele possa se arrepender de coração, de verdade, porque esse vídeo não me convenceu. Esse vídeo em que ele disse que não foi bem assim, foi só uma figura de linguagem, com certeza não me convenceu e provavelmente também não convenceu a você. Para finalizar o vídeo, eu oro para que os nossos pastores eles voltem a falar sobre Jesus, eles voltem a falar sobre a cruz e sobre a graça de Cristo. Porque eu acho que é isso que importa, o evangelho do reino. Nada além disso interessa. Quero saber sobre doença, não quero saber sobre transtorno, sobre Covid, sobre política, muito menos, né? Muito menos sobre política, sobre Copa do Mundo, sobre futebol, que os caras estão falando hoje no altar também. Não. Cara, prega só o evangelho do reino, irmão. Se pregar só o evangelho do reino
sem firula, sem nada mais que isso. Evangelho do Reino, puro e simples. Já está de bom tamanho.